Boa noite a todos. Antes da gente passar para a parte da nossa mensagem, do nosso tema da noite, queria fazer um reconhecimento e também um agradecimento a todos aqueles que participaram ontem à noite conosco aqui. Uma noite bem bacana que nós tivemos ontem, uma noite onde a gente pôde tanto abençoar e ser abençoado. E ontem mesmo o Daniel até fez alguns agradecimentos, eu queria complementar esses agradecimentos aqui. Ao Bruno, que estava, acho que o Bruno não está aqui agora, mas ele estava na sonorização lá atrás. Ao Andrei também participou bastante com fotos, nós estamos aguardando essas fotos aí para ver como é que a gente estava lá, bem elegante. E o Arthur Bruno, meu filhão, aí também ajudou na parte da filmagem, e o Daniel ontem até esqueceu de falar deles, mas a gente fez esse ressalvo aí, ele me pediu, e a gente volta a agradecer. E eu estava pensando, né, depois daquilo tudo que a gente apresentou, as conversas que nós tivemos depois, que foi bem legal também, e aí, deitado em casa, na cama, tentando abaixar a adrenalina, assim, refletindo e pensando, eu estava pensando sobre como é bom a gente participar, e eu fiquei satisfeito porque uma das nossas estratégias como igreja é criar ambientes para que as pessoas possam participar, ficar à vontade, e ambientes assim, numa produção, né, bem elevada, nós queremos sempre fazer o melhor, com excelência, e ontem nós conseguimos, né? Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz com todo o envolvimento de cada um, né? O Daniel já fez alguns ontem, eu fiz aqui mais alguns, e é muito legal a gente poder viver como igreja e participar como igreja desses momentos. Vamos fazendo alguns testes aqui, a gente chega lá. Obrigado. Hoje eu separei esse tema para a gente conversar e pensar um pouquinho, porque todos nós já fomos enganados um dia, correto? Eu acredito que você já passou por esse momento assim, onde você estava lá vivendo com a sua operadora de telefonia e de uma hora para outra você ganhou uma promoção, um bônus, e quando foi ver, apareceu na sua conta lá a cobrança desse bônus que você ganhou. Eu esses dias para trás, aí, a gente fez uma mudança no nosso plano de internet em casa. E, assim, antes de desligar o telefone, a Ariana tinha ganhado uma promoção que parece que era a única cliente, né? Uma promoção, assim, mais internet, menos valor, o negócio ia ficar show de bola. Só que passou um mês, a nossa conta aumentou e a internet não melhorou. E a nossa cara, a nossa semblante, mas como assim? Fomos passados para trás, fomos enganados. Eu acredito que você também, nesses dias para trás, você achou assim, não, hoje estão falando que vai ser o dia da Black Friday, né? E você vai fazer aquela compra, mas talvez foi uma Black Fraud, né? Na verdade, eles estão já mudando, né? E existe esse conceito do dia da mentira deixar de ser o 1º de abril para ser o dia da Black Friday, porque às vezes a pessoa está acompanhando para ver se o produto vai diminuir ali, acompanhando anos ou meses, e quando chega o dia da compra, não, mas espera aí, tá a mesma coisa. E eu, né, vindo na internet, a gente percebeu que tinha várias pessoas reclamando disso e buscando aí o poder, o Procon e todos os poderes aí para poder resolver essa situação. Mas eu queria que você pensasse sobre essa sensação de ser enganado. É uma sensação terrível. Hoje nós vivemos um tempo assim tão ruim e pessoas até adoecem por causa do engano. Eu tenho uma professora que ela trabalhou anos em uma multinacional, ela conseguiu produzir ali um valor, um recurso e depois foi empreender. E ela se dedicou lá, todo o investimento que ela tinha feito para o empreendimento dela, tinha um sócio e tudo, e depois o sócio passou a perna nela. Ela foi enganada. E ela desenvolveu aí uma depressão, e quando é coisas simples, né, na nossa vida, às vezes uma conta de telefone, alguma coisa que a gente consegue resolver uma vez ou outra ali, ok. Mas em algumas questões mais complexas, são, de fato, se a gente não cuidar, pode se tornar uma doença, pode se tornar
um problema até maior para a gente resolver. Como nós estamos vivendo em tempos aí de notícias falsas, fake news, né? Nosso vocabulário até está mudando, é Black Friday, é fake news, daqui a pouco a gente tem que fazer um curso de inglês para falar português. Eu lembro da minha primeira fake news, e agora a gente pode até catalogar a primeira fake news que a gente cai, né? Eu lembro que a primeira fake news que eu vi foi essa aqui, né? E eu fiquei assustado, né? Luto. O caso do Ratinho, o Ratinho capota com a família, e quando eu olhei para essa notícia, eu falei assim, mas como assim? Não acredito. Né? O cara estava fazendo um programa, apesar de não gostar tanto do programa dele, e aí eu fui conferir a fonte. E aí eu lembrava que eu olhava para o Ratinho capota com a família, e aí depois eu fui olhar a fonte e verificar, eu falei assim, não, mas espera aí. Deve estar de brincadeira comigo, né? E aí, essa foi a primeira que eu caí. Já caí em outras que eu vou atrás da fonte e é terrível. Mas a sensação que nós temos da fake news, do engano, e, como eu falei, às vezes isso aqui é uma coisa simples, uma piadinha, uma pegadinha que a gente vê muito na TV, e isso às vezes até tem algumas pessoas que gostam mais, eu gostava mais, mas agora não gosto tanto, porque a gente vai amadurecendo. Mas é uma sensação terrível. Você ser passado para trás, você ser enganado, e às vezes é uma sensação muito ruim. E quando a gente olha para essa questão da fake news, isso é até mais grave do que a gente pensa, né? Eu trouxe uma piadinha para a gente aqui, mas tem um caso que aconteceu no litoral de São Paulo, no Guarujá, que é o caso, não sei se vocês lembram, em 2014, da Fabiana Maria de Jesus, uma dona de casa que ela foi enganada por uma fake news ali no Facebook, enganaram ela, o pessoal enganou, achou que ela era uma mulher que estava sequestrando crianças, e o pessoal, vizinhos dela, começaram a agredir ela e espancaram ela, ao ponto dela foi linchada e foi levada para o hospital às pressas, e depois de 2 dias ela faleceu. Tudo isso por causa de uma notícia falsa. Isso foi em 2014, aconteceu, e por causa da rede social acharam enganado que ela fosse a pessoa que sequestrava crianças, e movidos ali por uma ira, por uma raiva, por um engano, fizeram essa atrocidade ao ponto dela ser tão impactada com aquilo ali que veio a falecer. Quando a gente para pensar sobre essa questão do engano, a gente consegue perceber como isso está próximo e arraigado na nossa cultura, na nossa vida, né? O engano, ele está ligado à mentira. Se a gente for, no caso, conceituar o termo engano, ele é um artifício empregado para você induzir outra pessoa ao erro, ou para você ludibriar outra pessoa. E quando a gente vai olhar para a história do Gênesis, no Éden, a Bíblia vai relatar para a gente que a mulher, a Eva, ela foi enganada pela serpente. E a serpente começou a colocar dúvidas sobre o que ela tinha aprendido, do que ela ouviu de Adão, né? No caso, Deus falou para Adão para não comer do fruto do bem e do mal, e o inimigo ele coloca dúvidas para ela, e ela é enganada, e depois ela dá o fruto para o seu esposo, para o seu marido, para Adão, que conscientemente ele vai lá e comete aquele ato de pecado. Ou seja, o pecado ele é fruto do engano. O pecado que acabou com a nossa vida, que acabou com o nosso paraíso, ele é fruto do engano. Por isso que é interessante quando a gente pensa sobre essa questão de fake news, sobre essa questão de engano, porque as coisas estão postas no nosso mundo. Não tem como mais a gente conseguir nas nossas relações, às vezes, eu nunca vou ser enganado. Nós vamos cair em enganos. A questão é como a gente vai agir de acordo com esse engano. Uma passagem que me chama a atenção é quando Jesus ele disse isso para os seus discípulos. Não deixe que ninguém os engane. Jesus, em um certo momento, ele vai dizer isso aqui para os discípulos, quando os discípulos começaram a perguntar para Jesus a respeito de quando será o fim das coisas. Quando ele virá e reestruturar o reino de Israel. E aí Jesus, ele começa a falar isso. Na primeira frase que ele vai dizer, vocês não podem cair, vocês não podem ser enganados. Por quê? Porque vai vir muitos cristos dizendo que seria esse o Salvador, porque aconteceria várias coisas e vocês poderiam ser enganados.
Quando Jesus ele fala isso, quando Jesus ele dá essa sentença, eu achei ela interessante no primeiro momento que eu estava lendo, porque o engano, de fato, ele pode chegar. E quando a gente fala de coisas espirituais, quando a gente está falando concernentes a coisas espirituais, o auto-engano ou o engano, ele pode surgir. A questão é como a gente pode reagir e receber, porque por mais que o engano ele vai chegar de uma forma de fora, às vezes pode acontecer dele vir de dentro. E sobre isso eu queria especificar um pouco mais essa noite, que é o perigo de nós cairmos no engano do nosso coração. O perigo de nós cairmos no auto-engano. Porque, pensa comigo, se o engano é a gente usar um artifício, um meio para induzir pessoas ao erro, o auto-engano é quando o nosso coração, ele trabalha, ele racionaliza algumas questões para nos fazer enganados. E isso aqui está mais próximo do que a gente imagina, está mais próximo de nós do que a gente imagina. Toda vez que nós deparamos com uma situação, seja qual for, seja de qual espécie, a primeira coisa que a gente faz é racionalizar aquela situação, é pensar, é ver como a gente pode agir, como a gente pode reagir. E se o nosso coração, ele não for um coração transformado, ele não for um coração que está conectado, que está ligado a Deus, ele pode vir com uma opção do auto-engano. O auto-engano é quando a mente humana argumenta tentando racionalizar pecados, fraquezas, e isso se torna uma oposição à verdade. Não é à toa que Jesus, quando ele veio, ele se declarou ser a verdade. Não é à toa que Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, a gente começa a perceber que o engano do coração ele está mais próximo quando a gente lê essa passagem que está lá em Jeremias 17. Jeremias, o profeta, ele diz para nós o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando Jeremias ele disse essa passagem, ele está num contexto onde o povo de Israel estava afastado de Deus, aonde o povo de Israel estava procurando simplesmente viver por si só. E como eu falei, às vezes no nosso dia a dia, no nosso momento, a gente pode também estar nessa fase da vida. Talvez na nossa sociedade, talvez não, com certeza, a nossa sociedade ela está, cada dia que passa, mais longe de Deus. E quando a gente começa a analisar essa frase, ou esse texto que o próprio profeta ele vai dizer, a gente começa a pensar: como está o meu coração? Será que você conhece o seu coração? Será que você sabe como você vai reagir, ou interagir, ou reagir de acordo com a situação que vem ao seu encontro? E isso é interessante pensar, porque se eu conheço o meu coração, e se o meu coração ele vamos dizer, reativo, dependendo da situação ele vai reagir, e a reação se não é uma reação positiva, uma reação boa, ele vai ser um auto-engano. E aí ele vai cair para um lado aonde a própria nação de Israel estava vivendo. O coração, para a gente entender um pouco melhor, ele é a sede de todas as decisões. O coração é onde você tem todos os seus anseios, as suas emoções, e ele é a base para o nosso caráter. O provérbio de Salomão lá, acho que é o capítulo 27, ele vai dizer que como o homem enxerga o seu semblante na água ou num espelho, da mesma forma é o homem o que está no seu coração. Se enxergando o homem, você vai enxergar o coração dele. Ou seja, o coração ele vai mostrar quem a pessoa é. E uma contribuição que eu queria trazer para a nossa reflexão essa noite é onde o pastor Ronaldo Lidório, ele traz no seu livro Liderança e Integridade, ele fala que a presente sociedade leva-nos a crer numa sensação naquilo que nós somos ou aparentamos. Ele vai dizer que a nossa sociedade, ela trabalha com a ideia assim: você é aquilo que você aparenta ser. E aí nós, por natureza,
temos a tendência de sermos pessoas que vão produzir máscaras. E ele traz essa informação para a gente, e isso é embasado numa análise. Ele traz essa informação falando que a gente é construtores de máscaras, e o que é interessante é que a gente, por essa influência da nossa sociedade, de a gente aparece alguma coisa, então as pessoas vão acreditar naquilo que nós somos. E a partir daí a gente constrói máscaras para nós vivermos, para nós impactarmos pessoas que estão longe, as pessoas vão, opa, não, o Bruno é um cara que ele tem uma personalidade, e aí as pessoas vão querer estar próximo do Bruno e tal. Só que a gente pode construir máscaras não só para as pessoas que estão longe, mas para as pessoas que estão perto, a partir do momento que as pessoas se aproximam também. E não só isso, a gente pode construir máscaras simplesmente para enganarmos a nós mesmos. Devido a esse fato, o auto-engano, ele não é apenas possível, mas infelizmente ele pode ser frequente na nossa vida, porque a partir do momento que eu caio no meu auto-engano, eu não vou ir atrás, confrontar os meus pecados, os meus erros. Eu não vou querer uma mudança, porque o meu próprio coração, ele já produziu para mim uma máscara. Ele já produziu para mim um engano. E para melhorar um pouco mais esse nosso tema, eu consegui, quando estava fazendo a minha leitura, em Tiago, perceber algumas vias de auto-engano. O primeiro seria esse conhecimento equivocado sobre Deus. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 16... Tiago ele vai escrever uma carta bem prática, uma carta bem que trabalha bem questões do dia a dia. E ele vai dizer assim, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que Tiago está dizendo aqui, que é o primeiro ponto que a gente vai pensar sobre esse conhecimento de Deus, ele está falando a respeito dessa maneira como a gente quer transferir a nossa culpa. Quando Tiago ele coloca essa advertência para a igreja sobre o auto-engano, e a gente não se enganar com esse conhecimento de Deus, porque o que aconteceu naquela época? Se você verificar na sua Bíblia, no capítulo 13, as pessoas estavam atribuindo o engano, ou o erro, ou o pecado, seria uma força de Deus para o ser humano. Seria Deus que criou o mal e toda essa vida que eles estavam vivendo. E é uma advertência que se faz necessário, porque não há nada mais comum entre a gente, às vezes, transferir a nossa culpa, transferir o nosso erro. Essa parte aqui, Tiago está dizendo que toda boa dádiva, tudo aquilo de bom que a gente consegue receber, ele vem de Deus. E ele faz aqui uma afirmação que é até interessante, ele fala que vem do Pai das luzes, e falando a respeito dessa excelência de Deus, falando a respeito dessa dignidade elevada que Deus tem. Ou seja, Deus, ele produz toda a bondade, e nós somos responsáveis pelos nossos erros. E nós que às vezes caímos no engano, e é interessante depois a gente ler, você pode ler isso na sua casa, do versículo 13 ao versículo 15, ele vai falar sobre essa origem do mal, como a gente cai na sedução para o pecado, do engano, e Tiago está corrigindo esse pensamento. Muito mais do que a gente ser enganado pelo erro, a gente precisa saber que Deus é bom. Eu achei interessante quando a Jo estava fazendo a ministração do louvor e colocando essa situação, de como a gente às vezes perde essa coisa de Deus ser amor. Deus se definir como esse ser amoroso. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente pode cair no auto-engano de achar que, não, se Deus é amor, mas por que eu estou vivendo esse mal? Por que o mal chega até mim? E às vezes a gente consegue racionalizar ou tentar jogar essa conta para Deus. Não devemos nos enganar a respeito
de atribuir o mal a Deus. Porque isso a gente pode até, às vezes, blasfemar contra Deus. Na verdade, a gente precisa reconhecer que Ele é fonte do bem. E não ter a nossa espiritualidade distorcida. Mas compreender que Deus é bom. Que Deus tem todo o propósito bom para a nossa vida. A gente cantou numa das canções aqui que a gente vai, nada vai assim nos deter, porque Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E a gente pode acreditar e confiar nessa canção e nessa palavra que a gente cantou aqui. Uma outra via que a gente pode perceber a respeito desse auto-engano que a gente vive é uma teoria sem prática. Toda vez que a gente recebe um ensinamento e a gente não coloca em prática, Tiago, ele vai dizer, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ali, mais para baixo do texto, ele vai dizer isso. A gente precisa entender, né, e é interessante porque só a gente ouvir as instruções, ou só a gente conseguir racionalizar as instruções, não nos faz, é um bom caminho andado, mas precisa de algo mais. A gente precisa praticar. E talvez hoje uma coisa que a gente vive muito é essa expressão de amor a Deus. Essa expressão de relacionar com Deus. Às vezes o nosso amor a Deus, ele é uma coisa mais, um sentimento mais abstrato, alguma coisa que a gente não consegue denominar ou definir. Eu simplesmente amo a Deus. E quando a gente vai olhar para o que Jesus ele definiu que era amor, quando a gente vai olhar para aquilo que, de fato, a palavra nos diz o que era amor, é uma obediência a Deus. Né? Jesus ele vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, a definição de amor, ela é muito mais objetiva, a definição de amor que nós vamos encontrar é muito mais muito mais conceitual ou é muito mais objetiva para nós do que simplesmente simplesmente uma fala. Jesus ele vai dizer que aquela pessoa que pratica, ela é bem-aventurada porque ela ouve primeiramente e coloca em prática, ela guarda. Né? Jesus ele vai trabalhar várias vezes com seus discípulos essa questão da prática. E um auto-engano que nós temos, às vezes, é de ouvir. E a gente até saber, mas não efetivar a prática. Praticante é aquele que vai fazer tudo que foi ordenado. E é interessante porque a prática, ela é algo que vai ser como se fosse uma chancela da transformação da nossa vida. A partir do momento que a gente escuta, a partir do momento que a gente ouve e esse ensinamento ele passa para o nosso coração, automaticamente ele vai produzir uma vida de prática. Tiago, ele vai falar na sua carta que existe um ouvir da palavra e automaticamente vai produzir fé. E eu trouxe essa imagem da engrenagem porque eu acho isso muito interessante. Não tem como simplesmente a engrenagem das boas obras funcionar se você não escutar a palavra. Se esse ensinamento não fazer parte da sua vida, automaticamente isso vai produzir fé. E a fé vai automaticamente te levar a fazer as boas obras. As obras que Ele preparou para nós. E aí vale a pena a gente pensar, como que é a prova do meu amor para Deus? Ou como que é o meu conhecimento dessa bondade de Deus? Ou o meu reconhecimento? Né? E uma última via que eu acho interessante, que eu achei interessante para trazer para a gente, é que viver no auto-engano também é uma religiosidade vazia. E aí Tiago ele vai continuar dizendo, se alguém se considera religioso, né, ou supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E aqui, eu achei muito interessante quando você vai lendo na sequência, porque primeiro Tiago ele fala a respeito de uma prática de vida, a partir do momento que você escuta o ensinamento, a partir do momento que você ouve a palavra e você começa a fazer aquilo. Só que nesse momento aqui, Tiago está falando daquelas pessoas que às vezes faziam coisas, mas esqueciam de outras coisas essenciais.
ou simplesmente faziam coisas para depois se vangloriar. Simplesmente faziam coisas para serem ovacionados pela multidão, para colocarem, ser vangloriados da sua forma de praticar toda a lei. E aí Tiago ele vai corrigir e falar assim, não é simplesmente você fazer uma coisa, mas se você não refrear a sua língua, se você não cuidar de coisas essenciais, a sua religião é vã. E eu acho legal essa coisa que ele coloca, se você supõe ser religioso, se você acha que você é religioso. O termo religião, ele tem a definição de ser aquele instrumento que nos liga novamente a Deus. A palavra religião significa isso, religar. Né? E os antigos eles chamavam isso também de piedade, ou chamavam isso, uma pessoa que era religiosa, uma pessoa piedosa, uma pessoa que tinha uma espiritualidade, né, um pouco mais aguçada. E todos esses termos, eles nos levam a refletir sobre isso, sobre a nossa vida. Todos esses termos, eles vão falar a respeito de como é você com Deus, de como é a sua vida com Deus, de como é a forma que você tem vivido. E quando o Tiago ele reprova, né, essas pessoas que praticavam, que queriam simplesmente ser vangloriados, e mais para frente na sua carta ele vai colocar umas outras questões a respeito de falar do próximo, a respeito de falar para ensinar pessoas, que tudo isso é o cuidado com a língua, é o cuidado da forma de falar. Tiago ele vai colocar que existe uma coerência entre falar e viver. Precisa existir essa coerência. Não pode ser simplesmente uma coisa da boca para fora, sem uma reflexão. Ou simplesmente falar que tem algo e não mostrar isso que você tem. Essas 3 características que eu trouxe aqui, ou 3 vias, a gente pode chamar assim, sobre uma vida de auto-engano, concernentes a coisas espirituais. Com certeza, tem várias coisas que a gente poderia falar, tem várias coisas que poderiam ser auto-engano para nós. Mas eu queria que a gente pensasse sobre isso, e a partir disso, a gente vê como que isso aplicava na vida, e aplicou na vida de uma família. A gente vai ter um contexto que é interessante, que foi bem no início da igreja. A gente tem um exemplo de uma vida de auto-engano, de pessoas que, por mais que estavam no início da igreja, e aí vale a pena a gente pensar um pouquinho quando a igreja começou. A Bíblia, o livro de Atos, ele vai dizer para a gente que as pessoas viviam tudo em comum, as pessoas tinham uma generosidade muito grande, as pessoas tinham acabado de receber aquele ensinamento ali fresquinho, vivo, né? Pessoas viram Jesus sendo assunto aos céus, e a partir disso, eles começaram a viver a vida cristã, viveram como igreja, eles estavam envolvidos juntos. Só que uma coisa que a gente vai perceber, que esse auto-engano, ele está tão próximo de nós, pessoas normais, que até lá, naquele momento, né, e aí eu fico pensando às vezes, as pessoas viram Jesus. As pessoas viram Jesus ser assunto aos céus. As pessoas viram os discípulos fazendo milagres, né, ressuscitando pessoas. E mesmo assim, eles tiveram esse exemplo de auto-engano. E eu queria que a gente lesse essa passagem. Ela é um pouco maior, mas vale a pena a gente ler e pensar juntos. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. O que é interessante a gente pensar aqui é que o texto ali ele vai dizer que também vendeu uma propriedade. Ou seja, o que estava acontecendo na igreja naquela época? As pessoas elas tinham propriedades, elas eram pessoas que eram ricas. E as pessoas começavam a converter e a ouvir falar sobre Jesus. E existia, como eu falei, essa generosidade, esse desprendimento das suas posses. E as pessoas começavam a vender as suas propriedades e levar até aos apóstolos. Para quê? Para que esse valor, essa quantia, fosse dividido com o restante da igreja, com aquela pessoa que não tinha tanto dinheiro assim. E a partir disso, a igreja não tinha ninguém que passava necessidade. É um pensamento bem legal. E isso é uma coisa interessante porque não era algo obrigatório, não era algo assim que
o dízimo e a oferta que você tem que dar porque Jesus falou. Não, não era algo assim, era algo espontâneo. Se a gente ler um pouquinho o texto, antes vai dizer que teve um homem chamado Barnabé, que o cara, ele converteu de verdade. E ele tinha as suas posses, tinha as suas propriedades, ele vendeu e ele deu aos apóstolos. E a partir disso, a gente vai, se você acompanhar o livro de Atos, vai mostrar que Barnabé, ele não só converteu e vendeu as suas propriedades, que ele começou a fazer viagens missionárias, né, junto com Paulo. Ele, na verdade, ele começou a discipular o apóstolo Paulo e andar junto com o apóstolo Paulo, indo para outros lugares para pregar o evangelho de Jesus. Ou seja, a mudança desse cara foi fantástica, ao ponto dele, de fato, entender o evangelho. E quando ele estava doando a sua propriedade, ele não estava simplesmente, não tinha nada para fazer, ele vendeu e doou. Foi algo espontâneo. E aí, esse casal, essa família, Ananias e Safira, eles venderam também. Só que o que eles fizeram? Eles retiveram ali uma parte do valor, e aí o texto vai continuar dizendo para a gente. Ele colocou aos pés dos apóstolos. Então, perguntou Pedro. Pedro era ali um dos chefes da igreja naquela época. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? E isso aqui é interessante porque Pedro, ele não teve só simplesmente alguém falou para ele. Foi algo que o próprio Deus falou para Pedro. Eles chegaram lá, levaram uma oferta e falaram assim, vamos falar que a gente vendeu por tanto e vamos ficar com uma parte aqui para a gente. E a gente sabe que essa obra que eles estavam fazendo tinha algumas coisas por trás. Eles viram Barnabé fazendo e automaticamente eles pensaram, não, vai ser bacana a gente dar uma parte, mas vamos falar que a gente vendeu por tudo, por esse valor aqui. E aí o texto ele vai continuar com Pedro fazendo essa pergunta para ele. E aí ele continua, ela não lhe pertencia, falando do dinheiro, da propriedade, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, o que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Automaticamente, quando Pedro ele tem aquele conversa ali, Ananias ouviu isso, caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi este preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, está à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Quando a gente olha para a história de Ananias e Safira, é uma história muito triste, né? É uma história muito que tem um sentimento assim muito triste, porque é justamente o efeito que o engano faz. E o que a gente pode perceber nessa história, que esse caminho que eu construí até aqui, a respeito dessas 3 vias de engano, ela se aplica também na vida de Ananias e Safira, e como eu falei, às vezes pode chegar até nós também. Por isso que é importante a gente pensar e refletir sobre isso. Quando a gente vê Ananias e Safira fazendo isso, a gente percebe alguns sentimentos que existiam no coração deles. O primeiro, talvez, é aquele sentimento de inveja, aquele sentimento, às vezes, de querer ser como Barnabé, de querer ser ovacionado, vangloriado. Mas o que eu percebia primeiro era a fonte do coração deles. A primeira pergunta que Pedro ele vai dizer, e ele vai perguntar para Ananias, ele vai dizer assim, por que você deixou o inimigo encher o seu coração? E quando ele vai falar ali, ele fala o Satanás, é bem aquela ideia do adversário, aquela pessoa que está contra os planos de Deus, contra o propósito de Deus. E ele faz essa pergunta para Ananias, esperando, de repente, alguma resposta, talvez de arrependimento, talvez um reconhecimento,
E aí ele vai aprofundar um pouco mais e vai dizer assim, né, a fonte do seu coração, né, em outras palavras, a fonte do seu coração está longe de Deus. Você não está deixando o seu coração ser enchido por aquilo que é de fato a verdade, por aquilo que é de fato o ensinamento que você está ouvindo. Se a gente for parar para perceber também, Ananias e Safira faziam parte da igreja. Eles eram pessoas que ouviram, que viram as coisas que aconteciam. Eles estavam ali vivendo a vida junto ao ponto de, vamos fazer também. As pessoas estão fazendo, vamos fazer também. Só que a obra deles era simplesmente uma obra de hipocrisia. Eles queriam se passar por coisas que eles não eram. Na verdade, eles pretendiam enganar os apóstolos, mas estavam sendo enganados pelo seu próprio coração. O aparente serviço cristão que eles estavam vivendo, mas o coração deles estava longe do Senhor. Até a obra que ele estava fazendo era algo digno. Era algo assim de, que legal, o cara, sei lá, vendeu o que ele tinha, a propriedade talvez valia 100 mil reais, vamos pensar nos nossos dias, ele vendeu e doou 80 mil, só que ele mentiu contra Deus. Aquilo que estava dentro do coração dele, aquele auto-engano, era de ficar bem perante a igreja, era aquela máscara de construir para, assim, impressionar as pessoas. E também a gente consegue perceber a religiosidade que eles tinham. Eles até doavam, eles até estavam dispostos a fazer, mas sem sinceridade. O amor é uma prova dessa espiritualidade que a gente vive, como a gente cantou aqui, como a gente ouviu. A partir do momento que eu recebo esse amor, que eu sou transformado por esse amor, eu vou viver esse amor. Eu vou produzir isso na vida das pessoas. Mas o egoísmo, ele é uma prova que eu não tenho esse amor, uma prova da carnalidade. Ao ponto de arquitetar um plano para tentar enganar aquele que não recebe nenhum tipo de engano, que é Deus. Nessa história, a gente pode perceber esses enganos que às vezes acontecem sutilmente na nossa mente. E quando eu falei, essa história é uma história até triste, uma família que veio, estavam ali na comunidade, mas não conseguiram viver em comunidade, ou viver de fato o amor que estava sendo falado. E o que eu aprendi é que isso está mais próximo da gente que a gente imagina. E eu pensei, o que a gente pode fazer para vencer esse engano? O que você pode fazer? O que são as coisas práticas que, como eu falei na carta de Tiago, são coisas práticas que está dizendo ali, Tiago, ele está apresentando. O que a gente pode fazer? Uma primeira situação seria essa questão da gente guardar o nosso coração. O nosso coração, ele é, como eu falei, aquele start da nossa vida. É aquele momento que abre a nossa vida. Dentro do nosso coração vai depender todo o rumo da nossa vida. Por isso que o autor lá de Provérbios, o Salomão, ele vai dizer assim, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração. Protege o seu coração. E de fato, assim, seja bem chatinho para ver as coisas que estão entrando no seu coração. Seja bem criterioso para ver o que você está enchendo o seu coração. No caso de Ananias e Safira, não foi uma coisa do nada assim que eles simplesmente mudaram. Era algo que foi gradativo, algo que foi aos poucos, né? E o coração deles ao ponto de estava tão cheio do inimigo que transbordou e eles arquitetaram aquele plano e tentaram enganar a Deus. A gente precisa guardar o nosso coração, porque dele depende o rumo de toda a nossa existência, e inclusive a existência eterna. Guardar o coração. Uma necessidade também que eu vejo, a gente precisa abrir o nosso coração. E esse abrir o nosso coração, eu digo que é você colocar ele no lugar que é adequado. Você colocar ele diante de Deus. Nós temos Davi, né? A gente aprendeu sobre ele na semana passada,
E dentro das suas composições lá, dos seus salmos, Davi, ele expressa um salmo, que é o Salmo 139, que vai ser bem importante para essa busca da gente não cair nos enganos do nosso coração. O que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Analisa, e aí eu estou usando agora as palavras dos nossos dias, né? Vai analisando, vai vasculhando o meu coração e vê se tem algum caminho mau. Vai analisando cada compartimento, porque Davi, ele sabia aquela pergunta que Jeremias fez no início para a gente aqui, né? Quem o conhecerá? O coração é enganoso, quem pode conhecer? Ele sabia que aquela palavra que Jeremias disse era o Senhor que esquadrinha os corações. O Senhor que analisa o coração, consegue analisar cada compartimento, cada área da nossa vida, cada emoção, cada situação. E Davi, ele vai compor esse salmo dizendo, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há alguma conduta que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Essa é uma oração que nós precisamos fazer diariamente para Deus. A cada dia que passa, eu percebo isso na minha vida, que eu preciso diariamente pedir para Deus, Deus, sonda o meu coração, analisa as motivações das minhas ações, o porquê que eu faço cada coisa que eu faço, e mostra para mim se tem alguma coisa errada. Ou seja, a gente precisa primeiramente guardar o nosso coração, o que está enchendo o nosso coração, que daqui a pouco ele vai transbordar. E o que vai transbordar disso? E depois a gente precisa pedir a Deus e abrir, colocar Ele diante de Deus. E também a gente precisa monitorar o nosso coração. Da mesma forma que às vezes a gente faz ao médico, né? Que a gente vai lá e vê como está o batimento, como que está a saúde e tal. Da mesma forma a gente precisa de monitorar o nosso coração. E esse monitoramento não é algo simplesmente de mim para mim mesmo. Eu percebo que existe essa necessidade de nós termos pessoas, como a gente, físico. Né? A gente tem o nosso momento com Deus, está buscando a Deus, a gente tem o momento de se abrir para Deus, mas a gente precisa de ter pessoas. Não existe como a gente cuidar desse engano do coração se a gente não tiver uma interação com outra pessoa, mostrando para a gente a respeito do nosso caráter. E isso é importante porque a gente vai conseguir monitorar os progressos que a gente vai ter no nosso coração, naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está escolhendo. Né? O Salomão, quando ele escreve os provérbios, ele vai dizer que como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Ou seja, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Nós precisamos de amigos, pessoas que vão ser amigos espirituais para a nossa vida. Essa ideia que a gente vive hoje de que, não, eu consigo resolver meus próprios problemas, eu já sou grandinho. Essa ideia que, não precisa de falar comigo, ou você fica com a sua vida, eu fico com a minha vida. Isso não consegue ser real quando a gente quer viver de fato para Deus. A gente precisa de ter outras pessoas nos orientando, a gente precisa de ter pessoas caminhando com a gente dia após dia. E aí vale uma pergunta, quem são os seus amigos espirituais? Quem são aquelas pessoas que você pode, de fato, abrir o seu coração e você sabe que aquela pessoa ela não vai simplesmente te dar um palpite lá que não estava nem pensando. Não, pessoas que, de fato, servem a Deus, né, e estão dispostos a te ajudar. Quem são essas pessoas que te ajudam a você avaliar o seu coração? A você avaliar os seus caminhos, aquilo que seu coração tem te dado como opção? Você tem buscado conselhos com pessoas? Você tem buscado conselho na palavra, no que Deus ele tem mostrado para a gente? Eu percebo nessas 3 práticas que eu coloquei aqui como algumas iniciativas que nós podemos ter para que a gente consiga livrar desse auto-engano. E aí eu queria deixar bem frisado, o auto-engano ele está mais próximo que a gente imagina. Às vezes a gente tem aquela coisa da autossuficiência. Achar que não, acho que comigo vai ser diferente. Não, eu consigo viver. Não, todos nós precisamos. Todos nós precisamos nos submeter a esse cuidado de Deus. E deixar
Deus trabalhar em nós através de pessoas, deixar Deus trabalhar em nós através da sua palavra, e só assim nós vamos conseguir nos livrar desse auto-engano, desse engano que vem de nós mesmos. Eu queria que a gente orasse nesse momento por isso, e queria convidar também os músicos. Nós vamos estar encerrando o nosso momento de culto. Vamos ficar de pé? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor a cada dia tem investido na nossa vida, a cada dia o Senhor tem nos dado a oportunidade de pensar sobre a nossa vida, de analisar e refletir sobre a nossa vida. Nessas reuniões públicas que nós temos aqui a cada domingo, muito obrigado porque o Senhor nos dá a Tua palavra e nos ensina, Deus. E nesse momento, Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha conduzir a nossa vida durante esse tempo que nós estamos vivendo aqui, Deus. Nós queremos, como a gente leu, como a gente pensou aqui juntos, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos conduzir a nossa vida ao ponto da gente conseguir saber discernir, Deus, o nosso coração. Que a gente venha, de fato, dar passos, Deus, passos de fé e mostrando, Deus, essa transformação que o Senhor fez em nós. E ainda assim, Deus, poder alcançar pessoas e não ser alcançado pelo auto-engano, Deus. A semelhança daquela família que a gente viu, Deus, de Ananias e Safira. Pessoas que viveram uma vida de hipocrisia, uma vida de inveja, mas que nós possamos ser diferentes, Deus. Nós queremos pedir esse auxílio do Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada decisão durante a semana, a cada situação durante a semana, Deus. E que as nossas decisões, elas sejam decisões de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Deus. Nos faça, Deus, a cada dia ter um conhecimento correto do Senhor, da sua bondade, do seu amor. Nos faz a cada dia ter uma vida espiritual autêntica, Deus. E a cada dia, Deus, a gente poder mostrar com as nossas obras, Deus, a nossa fé que a gente tem, Deus. Nós oramos ao Senhor agradecidos, Deus, em nome de Jesus ao Senhor, Deus. Amém, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês, para a glória de Deus. Amém.